Roberto Carlos é um nome que dispensa apresentações. Conhecido como o rei da música brasileira, ele é um dos artistas mais queridos do país e também uma referência internacional como no México. Sua carreira é uma das mais longas e bem-sucedidas na história da música, marcada por milhões de discos vendidos. Sucessos que atravessaram gerações e uma conexão única com seu público. Aos 83 anos, Roberto Carlos quebra o silêncio e deixa o mundo inteiro em choque com uma revelação surpreendente. Uma história emocionante que você não pode perder. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades sobre o rei da música brasileira e muito mais. Recentemente, Roberto Carlos decidiu falar abertamente sobre alguns momentos difíceis e emocionantes de sua vida. Ele abordou questões pessoais como a luta contra o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e relembrou tragédias que o marcaram profundamente. Essas revelações trouxeram um lado mais humano e vulnerável do artista, mostrando que por trás da fama e do brilho nos palcos, há um homem que enfrentou inúmeros desafios ao longo dos anos. Suas palavras emocionaram fãs no Brasil e no mundo, reforçando ainda mais a ligação especial que ele tem com seu público. Roberto Carlos nasceu no dia 19 de abril de 1941, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Brasil. Ele veio de uma família humilde, mas cheia de amor. Sua mãe, Laura Moreira Braga, era uma mulher dedicada e seu pai, Robertino Braga, trabalhava como relojoeiro. Desde cedo, Roberto mostrou interesse pela música, influenciado pelas canções que ouvia no rádio. Mas a infância de Roberto também foi marcada por um evento traumático. Aos 6 anos, ele sofreu um grave acidente ferroviário. Ele brincava próximo aos trilhos quando foi atingido por um trem, o que resultou na amputação de parte de sua perna direita. O episódio foi doloroso e mudou sua vida para sempre, mas ele nunca deixou que isso o definisse. Roberto começou a usar uma prótese e, mesmo com as dificuldades, continuou perseguindo seus sonhos. Foi ainda nessa fase que ele começou a se apresentar em festas e eventos locais, chamando a atenção pela sua voz doce e cativante. Aos 9 anos, fez sua primeira apresentação em um programa de rádio local, cantando a música Amor Y Mais Amor. Esse momento foi o pontapé inicial de sua paixão pela música. Na adolescência, Roberto Carlos decidiu que queria viver de música. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, um dos maiores centros culturais do Brasil, para buscar oportunidades. No início, enfrentou muitas dificuldades, participando de programas de calouros em rádios e cantando em bares e clubes. Nos anos 50, ele conheceu Erasmo Carlos, com quem formou uma das parcerias mais importantes da música brasileira. Juntos, eles escreveram inúmeras canções que marcaram época. Roberto começou a ganhar notoriedade no início dos anos 60, quando lançou seus primeiros álbuns. Foi com o movimento Jovem Guarda que ele alcançou o estrelato. Liderado por Roberto, Erasmo e Vanderlé, o movimento trouxe uma nova sonoridade para a música brasileira, misturando rock, pop e letras que falavam diretamente aos jovens. Canções como Quero que Vá Tudo pro Inferno se tornaram hinos da juventude. Esse período foi crucial para sua carreira, pois mostrou ao Brasil que Roberto Carlos era um artista único, com carisma e talento inigualáveis. Com o fim da Jovem Guarda, Roberto Carlos passou por uma transformação musical. Ele deixou o rock jovem de lado e começou a focar em baladas românticas, que até hoje são sua marca registrada. Canções como Detalhes Amada Amante e Como Vai Você conquistaram o público e o consolidaram como o maior cantor romântico do Brasil. Essa mudança não foi fácil, mas Roberto mostrou que sabia como se reinventar. Ele passou a explorar temas mais maduros em suas músicas como amor, saudade, fé e esperança. Sua voz, sempre carregada de emoção, fez com que suas canções tocassem o coração de milhões de pessoas. Além disso, ele começou a compor músicas que falavam de sua espiritualidade, como Nossa Senhora, mostrando um lado mais introspectivo e ligado à fé. A vida pessoal de Roberto Carlos é marcada por uma mistura de momentos de felicidade e episódios de grande tristeza. Ao longo de sua trajetória, ele teve 3 filhos e viveu histórias de amor que deixaram marcas profundas. Entre todas as relações que viveu foi com Maria Rita, sua terceira esposa, que ele estabeleceu uma conexão especial, repleta de amor e cumplicidade. No entanto, essa felicidade foi interrompida por um momento muito difícil. Em 1998, Maria Rita foi diagnosticada com câncer e, apesar dos esforços para sua recuperação, ela faleceu no ano seguinte, em 1999. A perda de Maria Rita foi um dos episódios mais dolorosos da vida de Roberto Carlos, deixando um vazio imenso.
Além disso, o cantor enfrentou outras perdas que o abalaram profundamente. Ele teve que lidar com a partida de amigos muito queridos, como Erasmo Carlos, seu parceiro de longa data e grande amigo, bem como de familiares próximos, que também deixaram uma saudade difícil de superar. Cada uma dessas perdas trouxe sofrimento, mas também reforçou o quanto a vida é feita de altos e baixos. Mesmo em meio a essas dificuldades, Roberto Carlos encontrou na música uma fonte de força e consolo. As canções que compõe e interpreta se tornaram não apenas uma maneira de expressar seus sentimentos, mas também de se conectar com milhões de fãs ao redor do mundo. Ao longo de sua longa e brilhante carreira, Roberto Carlos recebeu incontáveis homenagens, que refletem sua importância na música brasileira e mundial. Ele foi o tema de enredos de escolas de samba, que homenagearam seu talento e contribuição à cultura brasileira. Seus feitos também foram reconhecidos por meio de prêmios, tanto nacionais quanto internacionais, demonstrando o respeito e a admiração que ele conquistou ao redor do mundo. Além disso, suas músicas que falam de amor, esperança e sentimentos profundos, foram regravadas por artistas de diversos países, o que mostra o quanto suas canções atravessam fronteiras e tocam corações de pessoas de diferentes culturas. Roberto Carlos se tornou uma verdadeira tradição nos lares brasileiros, especialmente com seus especiais de fim de ano, que são esperados ansiosamente por todos. Esses programas, que continuam sendo transmitidos até hoje, emocionam o público, criando um clima de festa e reflexão, e fazendo com que as pessoas se sintam mais próximas do cantor, como se ele fosse parte de suas famílias. Sua música, seu carisma e sua presença continuam sendo um legado que se transmite de geração em geração, e sua importância na música brasileira é algo que perdurará por muitos anos. Roberto Carlos também teve uma carreira internacional incrível e cheia de conquistas. Além de ser um grande nome no Brasil, ele conseguiu conquistar fãs em vários outros países ao redor do mundo, como México e Argentina. Para isso, ele gravou suas músicas em diferentes idiomas, como espanhol, italiano e inglês, o que fez com que suas canções chegassem a públicos de diversas culturas. Ele ganhou fãs não só na América Latina, mas também na Europa e até nos Estados Unidos, onde sua música foi muito apreciada. Uma das parcerias mais marcantes da carreira de Roberto Carlos foi com o cantor espanhol Julio Iglesias. Juntos, eles gravaram várias canções que se tornaram sucessos mundiais, tocando em muitos lugares e sendo apreciadas por pessoas de diferentes nacionalidades. Essa parceria ajudou a aumentar ainda mais a popularidade de Roberto Carlos no cenário internacional, mostrando que sua música tem um poder que ultrapassa fronteiras e pode emocionar pessoas em qualquer lugar do mundo. Com seu talento e dedicação, ele se tornou um verdadeiro ícone da música global. Os anos 80 e 90 foram, sem dúvida, uma época muito importante e especial para Roberto Carlos, marcada por grandes sucessos na sua carreira musical. Durante esses anos, ele viveu uma fase incrível, conquistando ainda mais fãs e admiradores, e se tornando um dos artistas mais amados e respeitados no Brasil. Roberto Carlos não apenas continuou a lançar álbuns de grande sucesso, mas também criou algumas das músicas mais lembradas até hoje. Nos anos 80, o cantor lançou uma série de álbuns que se tornaram clássicos da música brasileira. As músicas desse período foram escutadas por todas as gerações e tocadas nas rádios e nas casas de muitas pessoas. Seus discos se transformaram em verdadeiros sucessos de vendas, e ele se tornou uma das figuras mais conhecidas do país, atraindo multidões para seus shows e apresentações. Além dos álbuns, Roberto Carlos também ficou muito famoso por suas turnês, que atraíam grandes plateias por onde passavam. Seus shows eram verdadeiros espetáculos, com o público cantando suas músicas junto com ele, criando uma energia única que só ele sabia proporcionar. Essa conexão com os fãs foi se fortalecendo ao longo dos anos, e o cantor se tornou uma espécie de ícone da música brasileira. Ele sabia como conquistar as pessoas não só com sua voz, mas também com sua presença de palco e seu carisma inconfundível. Outro ponto importante dessa época foi a série de especiais de TV que Roberto Carlos fazia anualmente. Esses programas se tornaram uma tradição, e muitas famílias esperavam ansiosamente por esses momentos. Ele se apresentava cantando grandes sucessos e sempre com convidados especiais, o que tornava os programas ainda mais interessantes. As apresentações eram uma maneira de se conectar com os fãs de uma forma mais íntima, e isso reforçava a relação de Roberto Carlos com seu público, que o via não apenas como um cantor, mas também como uma pessoa próxima e querida.
Em meio a tantos lançamentos e shows, Roberto Carlos também escreveu e gravou músicas que se tornaram verdadeiros hinos da música brasileira, como Outra Vez e Cavalgada. Essas canções marcaram gerações e são lembradas até hoje por todos aqueles que cresceram ouvindo suas letras emocionantes. Outra Vez com sua melodia suave e letra romântica, e Cavalgada com seu estilo único e envolvente, se tornaram músicas atemporais, que continuam a tocar no coração de muitas pessoas. Após a morte de Maria Rita, que foi uma grande dor em sua vida, Roberto Carlos enfrentou um período de luto profundo e difícil. Maria Rita era uma pessoa muito importante para ele, e a perda dela causou muita tristeza no coração de Roberto. Esse momento de dor o fez se afastar dos palcos e do público por um tempo, pois ele precisava de um espaço para se recuperar emocionalmente e lidar com a dor da perda. A perda de um ente querido é algo muito desafiador, e por isso, Roberto precisou de um tempo para se recuperar, refletir e encontrar forças para seguir adiante. Durante esse período, muitos fãs e admiradores sentiram a falta do seu ícone na música, mas também compreenderam que ele precisava de um tempo para cuidar de si mesmo e de sua família. No entanto, a saudade de Maria Rita nunca o deixou, e com o tempo, Roberto Carlos começou a encontrar um pouco de paz dentro de si e se preparou para retornar aos palcos. Seu retorno foi algo muito esperado por todos, pois o público sabia que Roberto Carlos sempre teve uma conexão profunda com seus fãs, e sua música era uma forma de expressão única que tocava o coração de milhões de pessoas. Quando finalmente voltou aos palcos, Roberto Carlos fez shows emocionantes que marcaram a todos. Em suas apresentações, ele homenageava Maria Rita de maneira sensível e cheia de emoção, demonstrando o quanto ela foi importante para ele e o quanto sentia sua falta. Através de suas músicas e palavras no palco, ele conseguia transmitir para o público sua dor, mas também sua esperança e sua força para seguir em frente, apesar da perda. Esses shows foram momentos de muita emoção, tanto para Roberto Carlos quanto para seus fãs, que viam nele não apenas um cantor talentoso, mas também uma pessoa que compartilhava seus sentimentos e suas experiências. Esse retorno aos palcos foi um marco na carreira de Roberto Carlos, porque além de ser um grande cantor, ele também se tornou um símbolo de superação e de resiliência. Ele mostrou que, por mais difícil que seja a dor da perda, sempre é possível encontrar forças para seguir em frente e continuar fazendo o que se ama. Seus shows, cheios de emoção, ficaram na memória de todos que estavam ali para acompanhá-lo nesse momento tão especial de sua vida. Roberto Carlos, além de ser um dos maiores cantores do Brasil, também ficou conhecido por suas superstições e manias que fazem parte de sua vida cotidiana. Ele tem algumas crenças que ele segue de forma muito rígida, acreditando que elas trazem sorte ou protegem-no de coisas negativas. Por exemplo, Roberto evita usar cores como preto e marrom, pois acredita que essas cores não são boas para ele. Em vez disso, ele prefere roupas nas cores azul e branco, que são suas favoritas e que ele sente que trazem energia positiva. Essas escolhas não são apenas por gosto pessoal, mas também por ele acreditar que elas o ajudam a se sentir mais equilibrado e em harmonia consigo mesmo. Além das cores, Roberto Carlos tem algumas outras manias que fazem parte de sua rotina diária. Ele se sente mais confortável e seguro quando segue certos hábitos, e esses hábitos, embora simples, se tornaram uma forma de ele lidar com seu dia a dia de maneira mais tranquila. As superstições e manias de Roberto são uma maneira dele encontrar controle e equilíbrio, especialmente em um mundo tão agitado e cheio de desafios. Outro aspecto importante na vida de Roberto Carlos é o fato de ele ter revelado que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, uma condição que o leva a ter hábitos repetitivos e a buscar a perfeição em tudo o que faz. O TOC é um transtorno que faz com que a pessoa sinta uma necessidade constante de repetir ações ou rituais, muitas vezes de forma irracional, para se sentir mais tranquilo ou evitar algo negativo. Roberto Carlos, por exemplo, pode sentir a necessidade de fazer as coisas de uma certa maneira, e isso se torna parte de sua rotina, para garantir que tudo esteja perfeito. Ele já compartilhou com seus fãs que, embora o TOC possa ser desafiador em alguns momentos, ele aprendeu a lidar com isso e a entender melhor suas próprias reações. Essas superstições e o TOC não diminuem em nada o talento e o sucesso de Roberto Carlos. Na verdade, eles mostram que, como qualquer ser humano, ele tem suas próprias particularidades e formas de lidar com as dificuldades da vida. O cantor se tornou um exemplo de como, mesmo com suas manias e crenças, é possível alcançar grandes conquistas e continuar a ser uma figura de inspiração para milhões de pessoas.
Seus fãs, que o acompanham há tantos anos, entendem que esses detalhes fazem parte do que torna Roberto Carlos uma pessoa única, e os admiradores o respeitam e o amam ainda mais por isso. Apesar de ter enfrentado muitas perdas ao longo de sua vida, Roberto Carlos sempre demonstrou uma grande determinação e força para seguir em frente. Mesmo nas situações mais difíceis, quando a dor parecia insuportável, ele nunca desistiu de continuar sua jornada. Sua vida e carreira são um exemplo de como é possível superar os maiores desafios, mostrando que mesmo diante de grandes dificuldades, é possível não apenas continuar, mas também lutar pelos seus sonhos com coragem e perseverança. Ao longo de sua trajetória, Roberto Carlos passou por várias situações de sofrimento e perda, como a morte de pessoas muito queridas para ele, incluindo sua mãe e sua esposa, Maria Rita. Mesmo em momentos de profunda tristeza, ele nunca deixou que isso parasse. Em vez disso, ele usou sua dor como combustível para continuar sua carreira e para criar músicas ainda mais emocionantes. Através de sua música, Roberto Carlos compartilhou com o mundo seus sentimentos, suas alegrias e suas tristezas, e com isso, conseguiu inspirar milhões de pessoas que também enfrentavam suas próprias dificuldades. Sua determinação é visível em sua trajetória como cantor e compositor. Ele nunca deixou que as adversidades o impedissem de seguir em frente, e isso ficou claro ao longo dos anos, tanto em sua carreira musical quanto em sua vida pessoal. A música de Roberto Carlos sempre foi uma forma dele expressar seus sentimentos, e ele continuou a escrever e a cantar músicas que tocavam o coração das pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua habilidade de criar canções que falam sobre amor, superação, fé e esperança fez com que muitos o vissem como um símbolo de força e inspiração. Roberto Carlos é a prova de que mesmo quando a vida parece muito difícil e cheia de obstáculos, é possível encontrar forças dentro de si mesmo para continuar lutando pelos seus sonhos. Sua história nos ensina que, apesar das perdas e das tristezas, nunca devemos desistir de nossa paixão, nossos objetivos e daquilo que nos faz felizes. Ele mostrou com sua própria vida que mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma razão para seguir em frente, e que a música tem o poder de nos ajudar a superar até as maiores dificuldades. Para muitos, a música de Roberto Carlos é uma verdadeira fonte de inspiração. As suas letras, cheias de emoção e sentimentos profundos, têm o poder de tocar o coração das pessoas, especialmente aquelas que estão enfrentando momentos difíceis. Ele conseguiu se conectar com seu público de uma forma única, transmitindo não apenas suas próprias experiências, mas também dando força e esperança para aqueles que precisavam. Suas canções ajudaram a consolar muitas pessoas e a lembrar que mesmo nos momentos de dor, a vida continua, e é possível encontrar forças para seguir em frente. Portanto, a vida e a carreira de Roberto Carlos são um exemplo claro de como a determinação pode nos ajudar a superar as adversidades. Sua música é um legado de força, superação e esperança, e ele continua sendo uma fonte de inspiração para todos aqueles que, assim como ele, enfrentam dificuldades e lutam para conquistar seus sonhos. Aos 83 anos, Roberto Carlos continua sendo um ícone da música e um exemplo de superação. Sua trajetória é marcada por talento, resiliência e amor pela arte. Ele nos ensina que com fé, coragem e determinação, é possível transformar desafios em inspiração. Roberto Carlos não é apenas o rei, ele é uma lenda viva, que continua emocionando e inspirando gerações.